Então, vamos lá, turma. Nós estamos no capítulo novo já do livro de vocês, que fala sobre desenvolvimento e maturidade, né? Então, vai estudar lá os conceitos, os aspectos sobre, né, sexualidade, né, o desenvolvimento, o sistema genital, tanto masculino quanto o feminino, ok? Ciclo menstrual, métodos contraceptivos, né? Gravidez na adolescência e os cuidados necessários, né, com saúde íntima e também as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Vai ser o assunto desse início do quarto bimestre e também, turma, este assunto aqui vai ser o assunto da nossa avaliação, tá? Então, desenvolvimento e maturidade é o assunto da nossa avaliação, tá? Vai cair principalmente lá sobre o sistema genital, tanto masculino como feminino, e também alguns métodos contraceptivos, tá? Isso que vai cair na avaliação do mês que vem, né? Falta praticamente um mês para a avaliação, né? O quarto bimestre vai voar rapidinho quando você observar, praticamente já acabou esse ano, né? Tá? Mas vamos lá, vamos estudar aqui desenvolvimento e maturidade, né? Ele vai perguntar aqui, ó, o que é sexualidade, tá? Turma, desde cedo, né? Como assim, professor, desde cedo? Desde quando você está na barriga da sua mãe, né? Começa a aparecer características, né, no desenvolvimento embrionário. E essas características, elas vão surgindo ao passo, né, ao longo dos meses, até chegar um período, né, de determinado desenvolvimento embrionário daquele feto, que vai ser nos atribuído, né, será atribuído um sexo. Nós saberemos qual é um sexo, né? Então, lá a partir do quarto mês, né, consegue-se descobrir o sexo do bebê. Se ele vai ser uma menina ou se ele vai ser um menino, né? Então, quando você estava na barriga da sua mãe, a sua mãe fez uma ultrassom para verificar, né? Fez a morfológica lá para verificar qual era o sexo, né? Hoje em dia, algumas pessoas fazem chá de revelação, né? Coloca lá numa bola, em alguma coisa, solta fumaça, né? Para descobrir, né, qual é o sexo, tá? Mas a partir do quarto mês lá você já consegue perceber e saber qual é o sexo desse bebê, né? E quais os dois tipos de sexo que a gente tem? Logicamente, né, o masculino, que tem a sua característica principal, o órgão genital masculino, que é o pênis, né? E ele começa a ter suas características secundárias, tá? Então, o pênis, né, como ele possui esse órgão genital, são as suas caracteres sexuais primárias. O feminino vai possuir aqui a vagina, né, que são os seus caracteres primários. Então, isso diferencia um menino de uma menina, né? O menino tem um órgão genital masculino, que é o pênis, e a menina tem um órgão genital feminino, que é a vagina. Por exemplo, aqui, ó, apresentam órgãos externos diferentes. Claro, né? Todos vocês têm conhecimento, né? Que os órgãos genitais de uma menina e um de um menino são totalmente diferentes. Mas se você olhar aqui, por exemplo, né? Determinados bebezinhos, claro, se você olhar ele de roupa e ele tiver a orelha furada, e você consegue saber, né, que é uma menina. Mas se você olhar aqui, você não sabe aí diferenciar esses dois bebês que estão de fralda, quem é a menina e quem é o menino. Olhando assim, você não consegue diferenciá-los. Você vai conseguir diferenciá-los quando você enxerga as suas características primárias, né? Quando você percebe quais são os órgãos genitais masculino e feminino, né? Tanto é, turma, que na diferenciação lá do sexo, né, quando é um menino e quando é uma menina, quando, por exemplo, nos meninos, o testículo, né, ele se encontra mais em cima, né? Olha aí, vamos fazer esse desenho aqui, ó. Não tem o desenvolvimento do bebê ainda, né? O testículo, ele se encontra em cima, né? E quando for a definição do sexo masculino, o que acontece com esses testículos? Eles vão descer. Eles vão descer para quê, professor? Para formar o escroto, né? A bolsa escrotal. Tá? E o da menina, professor? Os canais diferentes, eles somem, né? E vai se tornar lá o ovário aqui em cima. Tanto é, turma, que quando se você tem um irmãozinho, né? Um menino,
e você já trocou a fralda de irmãozinho, você pode perceber que do seu órgão genital até o ânus tem uma lista. Você já deve ter, né? Quando o nenenzinho levanta a perna e você vai limpar e vai colocar a fralda nele, você percebe que tem uma linha, né? Do órgão genital masculino até o ânus. O que quer dizer aquilo, pessoal? Porque quando há diferenciação do sexo, o que acontece? É uma estrutura mais ou menos aberta. Quando vai formar o sexo masculino, aquela estrutura se fecha, aí fica aquela linha. Quando é a menina, né, o botãozinho lá, que se tornaria o pênis, ele retrai, forma-se uma estrutura feminina, né, que é o clitóris, e continua-se aberto, né, que vai formar lá os grandes lábios, pequenos lábios, a vulva e o canal vaginal. O do menino não. Como está mais aberto, ele fecha. Vou mostrar um vídeo para vocês mais para frente. Ele será fechado, não aqui, eu vou deixar lá no portal Eclash, porque aqui trava muito o vídeo. E fecha e torna-se um menino, né? Então, há essa diferenciação. Eu vou mandar o vídeo e depois vocês assistam ele. Vou tentar rodar aqui, se rodar, tranquilo. E aqui, pessoal, o que é ainda, né, a sexualidade? O sistema reprodutor e masculino, o sistema reprodutor masculino e feminino, ele tem uma função. Qual é a sua principal função aqui do sistema reprodutor feminino e masculino? É, pessoal, a reprodução, gerar descendente, né? Gerar filhos, né? Procriar, fazer com que a sua espécie não suma, né? Sempre perpetuando, fazendo com que não haja a extinção da espécie. Só que tem um porém, turma, né? Ó. No entanto, né? O que acontece aqui, turma? No entanto, é que os seres humanos desenvolveram uma forma de se relacionarem através de afetividade, né? Sem implicar na reprodução. Então, o que quer dizer com isso? Hoje em dia, nós aqui, seres humanos, né, animais racionais, a nossa questão de reprodução não tem mais a ver com apenas gerar filho, tem, né, com aspectos psicológicos, né, com a afetividade, carinho, né, troca, né, de prazer, tudo isso, tá? Então, com o tempo, né, na nossa sociedade, ela foi perdendo aquela função que era só gerar filhos, gerar descendentes, continuar perpetuando a espécie, fazer com que ela não suma. Só que hoje em dia, a questão da sexualidade, ela está mais ligada aqui, ó, à expressão física, né? A troca de energia, né, física, corpórea, entre o homem e a mulher, né, psicológica, né, envolve sentimentos, social, né, no desejo de contato, ter ternura e amor, né. Hoje em dia, né, turma, então, a questão da sexualidade, a questão da reprodução, ela tem mais a ver aqui, ó, né, com amor, com ternura, do que gerar filhote. Você já deve ter percebido que no reino animal é totalmente diferente. O que acontece no reino animal? Você já deve ter visto um gato aí na rua, na sua casa, um cachorro na rua. Você já deve, vocês aí devem ter 13 anos, né? 13, 14. Você já deve ter visto alguma vez na vida um animal cruzando. E se você vê um animal cruzando, você percebe que não há, né, fator de ternura, não há carinho, né? Não há troca de amor. O que acontece com esses animais? É só gerar descendente. Se você vê dois gatos procriando lá, o que acontece lá? O gato, né, ele fica em cima da fêmea, ele morde ela, ele é agressivo, né? Se você já viu de um galo, uma galinha, qualquer tipo de animal, alguns exemplos aqui, você percebe que não há afetividade, não tem afetividade. A função mesmo é reproduzir, é gerar filhotes para que a sua espécie não suma, para que a sua espécie não entre em extinção. Então, nós aqui, seres humanos, não. Hoje em dia é mais afetividade, carinho, troca de prazer, né? E do que gerar descendente. Vocês podem perceber que muito tempo atrás, anos 40, 30, 50, 60, né? Até 80, até 90 também, né? Essas épocas aí, que acontecia? Muitos pais, né, nossos avós, bisavós, tinham bastante filhos, né?
tinham 10, 9, 12, 13, né? Tem famílias aí que tem, tio, eu tenho 15 tios. Acontece, né? Antigamente se tinha muito filho, né? As pessoas até brincam, né? Professor, porque naquela época lá não tinha televisão, né? Então não tinha como eles se distrair. A única distração era procriar, né? Era gerar filhos, ok? Mas muito também naquela época as pessoas moravam mais no campo, né? Eram mais rurais, então você precisava também ter bastante filho para ajudar, né, no cuidado lá da lavoura, né, do campo e tudo mais. Só que hoje em dia, turma, é praticamente quase inviável você ter 15 filhos, né, 12 filhos, né? A demanda de trabalho, a demanda de tempo, né, do que acontece hoje em dia na nossa sociedade. Vocês sabem, né, por exemplo, quantos pais de vocês gastam, né, financeiramente com vocês, né? Não é barato hoje em dia, pessoal, ter filho, viu? Não é barato mesmo, é caro, né? Você ter filhos hoje em dia, né? Um já é caro, imagine mais de um, né? Vocês devem perceber o quanto vocês gastam e dão de trabalho para os pais de vocês, né? Ok? Vou passar aqui para o próximo slide. E o que é adolescência? A adolescência é a fase que vocês estão vivendo, né? É uma fase intensa, né? Uma fase aonde os hormônios estão explodindo dentro de vocês, aonde há muita curiosidade, aonde há muita dúvida, né? E tudo isso, ok? Acaba trazendo confusões mentais, dúvidas, irritações, né? Vocês vivem tudo com intensidade, né? Então, na adolescência, o corpo, né, cresce, né? Então, a adolescência é aquela fase de transição da infância, né, para a vida adulta, aonde o seu corpo começa a se desenvolver, né? Formas secundárias, né? Por exemplo, vocês estão no 8º ano, vocês não devem perceber a mudança que vocês têm, né? Mas, por exemplo, eu dou aula para alguns aí, né? Desde o 6º ano. Então, se eu perceber, eu percebo a mudança que ocorreu em vocês. Vocês não podem perceber, mas fisicamente vocês estão totalmente diferentes daqueles meninos que vocês eram lá no 6º ano, né? E se vocês perceberem também, as meninas, elas acabam amadurecendo psicologicamente mais rápido que os meninos. Os meninos ainda na sala de aula ainda tem aquelas brincadeiras de 5º ano, né, 6º ano, brincadeira mais infantil, né? Com o tempo, esses meninos eles vão amadurecendo. Agora, se você vê as meninas em sala de aula, elas são mais centradas, elas não falam tanta besteira. Claro que tem meninas que falam besteira, mas não falam tanta besteira, não são tão infantis quanto os meninos, né? A menina, ela acaba amadurecendo bem mais rápido que o menino, tanto fisicamente como corporalmente, e principalmente hoje em dia, né? Cada vez mais cedo, né? Sendo imposto, né? Pela sociedade, determinados padrões de beleza, a menina se desenvolvendo cada vez mais rápido, e também através da alimentação, hoje em dia, né, muito hormônio mesmo, acaba acontecendo com que meninas que têm 12, 13 anos, né, se desenvolvam tão rápido que elas têm aparência de meninas de 15, de 16, 17, 18, né? Acaba acontecendo isso, tá? Então, a adolescência, o seu corpo cresce, o seu corpo se desenvolve, você muda fisicamente, ok? A sua maneira de pensar, ó, é totalmente diferente daquela maneira que você pensava anos atrás. O que você pensa hoje não é o que você pensa há um ano atrás, 2 anos atrás. E não vai ser o que você vai pensar quando você é mais velho. Muitas pessoas falam, professor, ser adolescente, né, é aquela palavrinha com M, né, de cocô, né, de fezes. Falam que é isso. Não é, né, turma? Mas é um momento que vocês têm que aproveitar bastante. É uma fase, assim, posso falar para vocês, maravilhosa, né? Tem os seus problemas, né? Principalmente hoje em dia, que vocês recebem muita informação, tá? Vocês são bombardeados todo o tempo por diversas informações. E se vocês não souberem filtrar essas informações, vocês acabam surtando, né? Psicologicamente, vocês acabam não conseguindo lidar com tanta informação. Por exemplo,
quando eu era adolescente, na idade de vocês, era lá em 2002, 2003. Tinha celular? Tinha. Mas quem conseguia ter um celular bom era aqueles celulares caros, Sony Ericsson, né? Não era tijolão ainda, né? Aquele V3 lá, logo quando teve, só pessoas que tinham grana, né? E quando a gente conseguiu ter um celular, era aqueles pequenininhos da Motorola, que tinha aquele joguinho da minhoca lá e de uma navezinha que tu ficava tirando lá. Só era troca de SMS. Então a gente não recebia bastante informação. A Acesso Nokia. aquele Nokia também. Acesso à rede social, a gente tinha que ir numa lan house, e logo era cyberscript, era algumas coisas bazar de bate-papo, depois que lá no final da adolescência que foi surgir o Orkut, entre outras redes sociais. Mesmo assim, a gente não era bombardeado de informações como vocês são, né? Então, vocês têm que saber filtrar, vocês têm que saber lidar com determinadas informações que chegam a você, né? E tudo na adolescência se vive aqui, ó, com intensidade. E vocês sabem disso, vocês estão passando por isso, né? E surgem, pessoal, dúvidas e questões, né? Dúvidas psicológicas, questões psicológicas, dúvidas comportamentais, curiosidade sexual, né? Principalmente curiosidade sexual, né? Até às vezes eu brinco, né? Tem que chamar o bombeiro, que esses meninos estão demais, né? Não se comportam, tem que ser centrado. Já falei, é só com 30 anos para começar a namorar, não é agora, né? Então, fica lá, ou não, já quero namorar, eu quero saber como é que é e tudo mais, né? Ah, porque se eu não namorar, eu vou ser excluído de um grupo social, né? Então eu não vou ser descolado. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar do meu rosto, né? E acaba acelerando passo, né, a passo, tá? Então, ó, a adolescência é a etapa do desenvolvimento que ocorre, ó, desde que inicia as alterações físicas e psicológicas. Por exemplo, dá um exemplo aqui, deixa eu ver. Eu vou falar de um aluno aqui, deixa eu ver se ele está online aqui. Deixa eu ver aqui. Tem 12 alunos. Cadê o Miguel? Está aqui o Miguel? Miguel, ó. O Miguel, né? Eu já sou professor do Miguel praticamente desde 2017, ó. Praticamente quase 4 anos sendo professor do Miguel. E o Miguel, quando eu conheci ele no 6º ano, ele estava entrando, ainda era criança, não era nem adolescente, ele ia entrar na adolescência. E a voz dele era mais fina. Até hoje tem tamanho de criança. Cada um vai crescer no seu tempo, tá? A questão Pode hormonal. falar nada, mano. Aí o Miguel, tô dando exemplo, né? Não tô fazendo bullying. O Miguel, ele falava comigo assim, tio Felipe, ei, tio Felipe, olha aqui, o Eduardo tá mexendo comigo, tio Felipe. Aí, hoje, né, quando ele chega lá no 8º ano, ele fala, ei, tio Felipe, tudo bom, tio Felipe? Como é que tá? Né? Já engrossou, já mudou a voz, né? Isso A voz são... de macho tá melhorando, a voz dele tá melhorando. É que nem a do Luca, pessoal. A do Luca aí tá dando aquela engrossada. Pois é, porque é questão de adolescência. Todos vocês passaram por mudança de voz e vão passar ainda. Vocês estão Só o com Matheus 13. que dá, não. Acontece com todo mundo, tá? Vocês vão mudar. Vocês mudam. Vocês não percebem, mas a gente que está aqui observando vocês, a gente percebe que houve mudanças, tá? E aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. Tinha passado sem querer. O que é adolescência, né? A adolescência é a transição, turma, entre a infância para a vida adulta, tá? Eu brinco a falar, a única preocupação que vocês devem ter é com os estudos, tá? E não deixe de estudar. Ih, cara, não deixe, quase eu me engajo aqui. Peraí, pessoal. Fui tomar refrigerante, aí fica querendo todo tempo estar voltando. Ó, então, turma, não deixem de aproveitar a adolescência de vocês e estudem, viu? Eu falo isso para vocês, estudem. Porque quando vocês chegarem mais lá na frente, vocês podem se arrepender daquilo que vocês perderam na sua adolescência. Então, aproveitem ela, tá? Quando vocês forem mais velhos, vocês vão ficar assim, meu Deus do céu. Eu fazia aquilo quando era adolescente, meu Deus. Eu escutava BTS, meu Deus do céu, você brincando, tá? Foi falar isso de manhã, a menina ficou com raiva de mim. Meu Deus, aí você, né, muda, né? Seu pensamento, seu comportamento, ele muda, né? Com o tempo, tá? E a infância, pessoal?
Curiosidade, né? Aqui em lei, né? Por lei, criança é de 0, tá? É de 0 a 12 anos incompleto, tá? Então, a criança, quando é que vai a criança, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente? De 0 a 12 anos incompleto. E adolescente, quando é que vai, quando é adolescente? Adolescente é de 12 anos completos até 18 anos incompleto, né? Até a data do seu aniversário lá, quando você tiver 17 anos, para dar meia-noite, né, para fazer o outro dia e você já se torna de maior. Então, adolescente é de 12 a 18 anos incompleto. Chegou a 18 anos, você já cai no IAPEM, viu? Se você praticar um crime, você já vai preso. Ah, professor, e se o menino matou lá com 17 anos? Ele cometeu o crime? Não. Ato infracional, né? Ele vai levar advertência, ele vai para como é que chama lá? Fica ali perto do Mucajá, ali. FCRIA, né? Que é o negócio de adolescente lá, de jovens infratores. Então, aqui, né? Então, a adolescência, ó, vai de 12 a 18 anos incompleto. Você fez 18 anos, já é maior de idade, tá? E a fase adulta, você atinge, né, todas as transformações, principalmente as suas transformações corporais. Então, cesou, né? Parou as suas transformações corporais. Parou o seu crescimento. Ok? Então, isso é a adolescência, ok? Como eu falo para vocês, aproveitem essa época, uma época conturbada, Quando você é adolescente, você quer que passe rápido, mas quando você chega na vida adulta, você quer que volte, né? Mas tudo na vida, né, turma, é passageiro, mas como eu falo, aproveitem essa fase, curtem ela bastante, né? E a puberdade, turma, o que é a puberdade, né? A puberdade, ela é o conjunto, né? Ela é o conjunto de transformações, né, que acontecem de forma física e psicológica, né, que vão iniciar o início da adolescência, tá? Então, marca, né, as suas alterações físicas e psicológicas que vão marcar a transição da criança para a fase de adolescência. E quais são as alterações físicas? Ó? Principalmente os caracteres secundários sexuais. O que são esses caracteres sexuais secundários, né? Começam a surgir, ó, a partir, né, com a produção de hormônios, né? A menina, ela vai produzir 2 hormônios que a gente vai estudar mais para frente, né? O estrógeno, ou estrogênio, como alguns falam, e a progesterona. E o menino, professor, qual ele produz? Ele vai produzir a testosterona. Esses hormônios são eles que fazem com que haja mudanças, né, corporais em você, apareçam características secundárias, né? Então, esses hormônios, eles preparam o corpo para o quê, ó? Para atos sexuais, né? E para a sua reprodução, ok? Então, isso que é, pessoal, a adolescência, né? Chegar à puberdade, né? A ação desses hormônios. A ação desses hormônios é para parar para o ato sexual e reprodução. Mas, como eu falei anteriormente, o que acontece aqui, tu? Nós, seres humanos, hoje em dia, não estamos tanto, né, com característica, né, para reproduzir, mas por questões de afetividade, carinho e amor, né? Então, a função desses hormônios é preparar o corpo, né, dessa criança, desse adolescente, né, para ele conseguir já a reproduzir. Ó. E quais são as alterações que acontecem na puberdade aqui na menina, né? O que acontece com as meninas? Alargamento das ancas. Então, aqui o que é ancas, professor? A sua cintura. A sua cintura irá aumentar. Maior acúmulo de tecido, né? De gordura, né? No tecido adiposo. Também acontece aonde, professor? Na cintura, né? Geralmente nas meninas, o acúmulo de gordura vai acontecer aqui no seu quadril, tá? Na sua cintura. Desenvolvimento dos seios, tá? Isso aqui que ninguém, né? Tanto menina quanto menino,
não vão gostar, mas vão ter que conviver, né? Que são as acnes, né? Aqui, ó, as suas espinhas, ok? Então, há um surgimento, ó, de acnes, espinhas, crescimento, né? De pelos nas axilas e nas genitais, e na menina, pessoal, há a primeira menarca. O que seria a primeira menarca? A primeira menstruação, tá? Quando aquela menina já está apta a reproduzir, né? Apta a procriar e gerar filhos. E a puberdade termina quando o crescimento para e a menstruação, ó, se tornam regulares, né? Pode acontecer isso, que no início, né, da fase da adolescência dessa menina, a fase menstrual dela é um pouco irregular ainda, né? Então, quando ele se tornar frequentemente, né, mensalmente, aí já cessou, né, a fase dessa puberdade dessa menina. E nos meninos, o que ocorre aqui? Aumento, né, dos órgãos genitais masculinos, né, do pênis e do testículo, desenvolvimento muscular, ó, corpóreo, na verdade, devido ao aumento, né, da massa muscular. Então, esse menino fica mais grande, fica mais forte, né? Há o aumento, né, da tonicidade muscular dele, que ele vai ficar mais forte, sua musculatura irá crescer. Principalmente também porque esse adolescente começa a praticar atividade física, começa a praticar esporte, né? E há também, ó, crescimento de pelos nas axilas, órgãos genitais e também no corpo todo, né? Começa a aparecer aqui, né, barba, e quando esse menino crescer já pode até formar já barba, tá? Então vai dependendo de cada adolescente, né? Surgimento de acne, aparecimento de barba e alteração, né, mudança da voz, ok? Então tudo isso marca a puberdade, né? A adolescência desse menino, ok? E a puberdade termina quando o crescimento para e as alterações cessam. Aqui, turma, meninas estão entrando mais cedo, né? Meninas estão entrando na puberdade cada vez mais cedo. Ó, essa reportagem aqui, ó, foi de 2012, né? 8 anos atrás. Ó. Então, o que há 8 anos atrás falava? Que as meninas estão entrando cada vez mais cedo na puberdade. Há 100 anos atrás, isso em 2012, né? A idade média da primeira menstruação, tá? Então, a menina aqui, ó, a sua primeira menstruação era com cerca de 14 anos. E hoje em dia, né, ó, com 12, tá? Então, a primeira menstruação, hoje em dia, começa com 12. E há meninas, turma, que começam muito mais cedo. Tem meninas que começam com 9, por exemplo. Conheço uma que ela entrou no período fértil dela com 9 anos. Então, cada vez mais cedo. Aquela barbaridade, né, que aconteceu lá com aquela menina no Nordeste, todas vocês devem ter acompanhado, né? Estava aparecendo todas as foi notícia no Brasil todo, em todas as redes sociais, que foi abusada sexualmente, né? Pelo um tio, para nem chamar tio, né? Aquele monstro lá. E a menina acabou ficando grávida, né? Então, o corpo dela, da idade dela, se não me engano, ela tinha 10 anos, eu acho, 10 ou 11 anos, o corpo dela não está preparado para gerar, né, uma nova criança. Ela é uma criança que está gerando uma nova criança. Então, o corpo dela não está preparado para dar origem a uma nova criança, tá? Então, hoje em dia, cada vez mais cedo, as meninas estão entrando na puberdade, né? Tanto é, turma, tem meninas aqui na aula, né? Mas não precisa falar, tomaram a vacina do HPV. Antigamente tomava-se com 14 anos, depois passou para 13, depois passou de 13 a 12. Se eu não me engano, ano passado foi de 12 a 11 anos. Cada vez mais cedo, as meninas estão tomando, né, a vacina do HPV para não contrair câncer no colo do útero cada vez mais cedo. Ah, professor, e por que estão tomando cada vez mais cedo? Porque estão entrando em atividade sexual, né, posso dizer assim, mais cedo, né? Estão tendo relações sexuais cada vez mais cedo, né? Meninas com 11, 12 anos já tendo, né, já perdendo a virgindade, tendo relações. Então, é por isso que tem que tomar, né, vacina, né? Para uma prevenção, claro, vai prevenir essa menina contra o câncer de colo do útero, mas não contra outras doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje em dia não se fala mais
né, doença sexualmente transmissível, né? São infecções, né? Infecções, tá, que ocorrem, tá? São as IST, né? Infecções sexualmente, né, transmissíveis. Que a gente vai ver numa aula mais para frente. Olha uma curiosidade aí para vocês, tá? Antigamente, lá na Idade Média, né, tinha as princesas, tinha as meninas lá que os pais, né, faziam, obrigavam aquela mulher, aquela adolescente, aquela menina a casar. E quando ela começava a estar preparada para casar, professor, no momento que ela entrasse no período menstrual dela. E como é que sabia? Ela poderia esconder? Poderia, mas é difícil. Sabe o que eles faziam? Colocavam lençol branco na cama. Por que lençol branco na cama? Porque ao amanhecer, né, ao anoitecer, aquela menina poderia entrar no ciclo menstrual. Poderia ter a primeira menarca dela. Então ia sangrar, iria manchar aquele lençol. Então, os pais já saberiam que aquela menina está no período fértil, que ela já pode casar e ter filhos. Vamos supor que a rainha lá, a rainha não, né? Princesa, né? Futura, a filha da rainha lá, a princesa da França, aos 15 anos, teve a primeira menarca. Aí eles viram que o lençol estava manchado, né? Opa, olha, nossa filha que é princesa, que ela já foi prometida ao príncipe da Inglaterra, já pode casar, porque ela entrou num período fértil. Então, vamos casar. E ela poderia casar com 15, aos 16 anos já poderia ter filho, né? Então, acontecia muito isso, tá? Então, antigamente, tinha a primeira menstruação com 16, 15, 14 anos. Hoje, pessoal, é com 9, 10, cada vez mais cedo, tá? E a próxima aula, turma, a gente vai falar sobre os órgãos genitais, tá? Essa aula de hoje foi só uma introdução aqui, nesse conceito aqui de puberdade, sexualidade, tá? E desenvolvimento, né, de características secundárias. Próxima aula, nós vamos estudar aqui, ó, o sistema, né, o aparelho reprodutor masculino. Na quinta-feira que vem, nós também teremos aula através do Zoom. Tá? Tem Então, atividade, professor? não, hoje não, eu falei, só atividade só quinta-feira que vem. E já Professor, vai toda valer. quinta vai ser via Zoom? Vai, agora vai. Beleza? Então, turma, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Sobre a parte de desenvolvimento. A aula que vem nós vamos estudar sobre o órgão genital masculino. Aí, na quinta-feira, nossa aula pelo Zoom, vamos falar sobre o sistema reprodutor feminino, né? E também sobre lá o ciclo menstrual. Beleza? Se vocês tiverem dúvida, mandem mensagem no WhatsApp, tá? Não vou pedir para bater foto, porque eu sei que todo mundo estava online aqui. Então, abraço, até a nossa próxima aula. Lembrando, segunda-feira, aula gravada, quinta-feira, Zoom, 1h30. Tchau, Daiane, Matheus, Eixo, Ana Clara, John, Eve, Alô, Tchau. professor? Nick, Luca, Falou. Gabriele e Miguel. Tchau, até a próxima. Tchau. Sem atividade Tchau. hoje, viu? Valeu.